Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Assim, sorridentes e felizes que nem eu, com 3 pontos a mais, depois de uma vitória nervosa. Mas vamos lá! Deixa eu te falar os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final ou não. Vamos começar com notícia boa? Essa é a sua TechPix IDV12, a filmadora mais vendida do Brasil. São 7 equipamentos digitais por menos de R$1 por dia. Vamos falar dos 2 reforços que chegaram essa semana para compor elenco, o Michael Suel e o Denilson. Vamos falar também sobre a diretoria, o que eles têm a dizer sobre as reposições daqueles jogadores que foram embora. Vamos falar da coletiva do Rogério Ceni, que ele falou da renovação do Lugano, deu uma cutucada na diretoria e falou também do preparo físico dos jogadores. Vamos comentar de uma proposta que chegou pro Maicon, nosso zagueiro. E vamos comentar também de uma proposta que, se chegar num certo valor, pode ser que o Rodrigo Caio vá embora. Pode ser. Vou te falar tudo isso e ainda vamos comentar sobre o clássico e umas curiosidadezinhas. Então fica aí. Lembrando que estamos chegando quase nos 40 mil inscritos, então vou pedir para você se inscrever no canal e dar um like aqui no vídeo e fica aí para seguir os assuntos. Pessoal, a torcida pediu Maxwell do Paris Saint-Germain para a diretoria e eles entenderam Michael Suel. Que merda de piada. Que bosta! Pessoal, aqui atrás de mim, junto com o Vinícius Pinotti, tá o Michael Suel, mas na camisa 7 ele vai ser chamado apenas de Michael. Isso por pedido do próprio jogador que quis tirar o Suel do nome. Ele chegou por 3,7 milhões, compramos os direitos dele do Atlético Mineiro. Ele já se apresentou quarta-feira no CT, entrou no bid na própria quarta-feira e estreou ontem contra o Vitória. Apesar de ter estreado ontem, foi uma estreia meio rapidinha, porque no final do primeiro tempo ele sentiu uma dor no pubis, porém passou por exames e tá tudo bem, não preocupa, joga no clássico e seja muito bem-vindo, que tenha muito sucesso. Veio para compor elenco. Seja bem-vindo, Michael. Atrás de mim aqui está o nosso segundo reforço, foi o reforço surpresa, chegou do nada na quarta-feira, que é o Denilson, ele que foi artilheiro com 8 gols em 21 partidas lá no Avaí. Saiu brigado com a diretoria do Avaí, estava lá por empréstimo, porque os direitos dele pertencem ao Granada da Espanha. Ele rescindiu com o Avaí e veio aqui para o São Paulo, deve ficar até o final do ano. Pessoal, em relação ao nome do Denilson, a gente tem que ter muito cuidado com o pré-julgamento, porque já estão falando, ele veio do Avaí, que não sei o que, precisava de alguém melhor, não sei o que lá. Veio para compor elenco também, afinal... Lembra que vieram Marcinho e Morato e o Morato machucou? Ele vem pra vaga do Morato, é o que dá pra se entender aí. E às vezes o cara entra em campo, se entrosa bem com o elenco e prova que tem muito futebol. Então seja muito bem-vindo e boa sorte pro Denilson também, que ele prova que tem um belo futebol aí pra gente, né? Porque o sucesso dele também é o nosso sucesso. Pessoal, a janela não abriu oficialmente, ela abre oficialmente no dia 20 deste mês, mas o mercado da bola já tá quente. Então tá chegando uma proposta para o Maicon da Turquia, do Fenerbahçe. Ela gira em torno de 6 a 8 milhões de euros, o que dá entre 22 a 29 milhões de reais. E preocupa, né? A gente não sabe dizer se a diretoria tem intenção de vender ou não, porque até agora, com tantas peças que já foram embora, nós não sabemos se eles terão interesse em discutir essa oferta. A proposta não está nas mãos do clube oficialmente, mas o Fenerbahçe já avisou que fará oferta pelo jogador. Outro jogador que a gente já falou, inclusive anteriormente, que deseja ficar, mas que já tem o valor dele estipulado, é o Rodrigo Caio. Ele tem sondagens de 3 clubes da Itália, que ainda não mandaram propostas oficiais, mas o valor dele já está estipulado entre 15 milhões de euros, o que daria mais ou menos 55 milhões de reais para uma possível venda do Rodrigo Caio. Sabemos nos bastidores que não é vontade do jogador de ir embora e esperamos que ele fique. Mas tá aí, o valor estipulado dele é esse. Atenção, torcida! Segundo a diretoria, não vai ter desmanche não. Pois é, a diretoria de futebol em entrevista disse que
As peças que estão saindo serão repostas à altura, ou seja, não haverá desmanche. Se sair um lateral esquerdo, chegará um lateral esquerdo à altura do que sair, e assim por diante em todas as posições. É o que promete a diretoria de futebol à torcida em relação a essa preocupação, porque já são aí várias baixas, se contarmos os nomes que ainda não foram renovados, aqueles que já têm propostas e os que já foram embora, são várias baixas. Então estamos sim preocupados. Falando nisso, eu já vou enganchar o assunto do Rogério Ceni, que falou sobre isso em coletiva. Na hora de cornetar, a gente corneta, e na hora de falar bem, tem que elogiar. O Rogério Ceni ontem deu uma coletiva após o jogo sensacional. Falou de preparo físico, falou sobre contratações, reforços, os jogadores que ainda não renovaram, falou do Lugano, deu uma indireta na diretoria. Sensacional cada pauta dele. Então vamos começar abordando esse primeiro assunto, que seria sobre as contratações. Rogério Ceni deixou nas mãos da diretoria indiretamente ou diretamente, como você preferir entender, de acordo com as reposições que virão, ou seja, com as contratações que virão, ele vai entender se a diretoria quer ganhar o campeonato ou quer apenas disputar ou não tá nem aí. Se vierem reforços de peso, ele vai montar um time para ganhar campeonato. Se vierem reforços medianos, um time para G6 e assim por diante. Então ele deixou nas mãos da diretoria. Por exemplo, eu farei o meu trabalho, mas eu estou sem peças para fazer esse trabalho. Eu entendi aí que temos que tirar um pouco da pressão do Rogério Ceni e esperar a diretoria contratar para compor elenco, porque tá difícil do jeito que tá, né? Outra indireta do Rogério Ceni muito interessante de ver na coletiva foi sobre o Militão, que na verdade caracteriza sobre as vendas em excesso dos jogadores que vêm da base. Um jornalista perguntou para ele na coletiva o que ele achou do futebol do Militão, se ele achou que jogou bem. E ele disse que o Militão jogou bem sim, pena que vai ser vendido rápido, né? Assim como todos os outros da base, preciso falar, Bosquilha, David Neres, Luiz Araújo e quantos outros. E aí a gente volta naquele assunto que já comentamos inclusive nos outros vídeos, que são sobre essas joias que a gente lapida, que quando finalmente vão estourar no profissional, a gente vende. E se vocês viram o David Neres na ESPN essa semana, vocês viram que ele disse em entrevista que não queria ter deixado o clube. Porque, afinal, depois de 10 anos na base, tentando conquistar espaço, ficar só 8 meses no profissional, é de doer o coração, né? E sobre o Lugano, enfim, Rogério Ceni posicionou-se e dessa vez com firmeza. Rogério Ceni levantou vários pontos em relação ao Lugano. Primeiramente, como jogador. Olha, o Lugano é um jogador muito importante para o elenco. Ele não é titular hoje porque ele joga na mesma posição que o Maicon, que é na sobra. E não colocaria em outro lugar, de outra forma na zaga, porque essas são as características próprias do jogador, tem que ser respeitada. Também falou da importância do Lugano no vestiário, para compor o elenco, para fechar o elenco. Porque se vocês repararem, o elenco brigou algumas semanas atrás e já se recompôs inteiro, já tá todo mundo de bem com a vida e dá para reparar isso muito bem. E o Lugano tem a sua parcela de importância nisso, sim. E ajuda o Rogério Ceni nisso, sim também. E a terceira coisa que ele quis pontuar, e eu acho que é importante frisar, é o respeito em relação ao jogador. Não só a história, mas tá chata a situação de não saber se ele renova, se ele quer ficar, o que vai acontecer. O jogador tá lá e não sabe, o futuro dele tá indefinido. Então ele falou que acha que o São Paulo deve sim fazer um contrato de pelo menos até o final do ano com o jogador. Ele não sabe se o Lugano quer encerrar a carreira ou não, mas se encerrar, que deve haver uma despedida pro jogador no São Paulo. Muito bacana as palavras do Rogério, e fica não uma direta, mas um recado da diretoria bem dado em relação ao Lugano. Galera, vocês podem até não gostar do comentário que eu vou fazer, mas eu esperei tanto por esse dia que eu tinha que comentar. Michel Basso lá naquele outro time que fica do outro lado do muro, sabe? Literalmente pisou na bola e a torcida de lá viu a besteira que fez. E por que eu fico feliz? Porque acho que assim como você, eu sofri muito na mão do Michel Bastos. Eu me iludi muito na mão do Michel Bastos. E não é torcendo contra, não. Mas o jogador é o que é, né? Então, eu tenho que comentar que eu tô feliz com isso. Banco Intermédio, duas informações rapidinhas sobre o patrocínio Master. A primeira é que ele mudou de nome, não é mais Banco Intermédio. Ele chamará agora Banco Inter. Estreará na camisa agora no Majestoso no domingo, no Clássico. E tá aqui atrás o modo como ele vai ser exposto na camisa e como é o novo logotipo dele. A importância desse patrocínio para o São Paulo é muito grande porque está ajudando em contratações. Não está ajudando
colocando dinheiro, não é tipo uma Crefisa ou coisa desse tipo, uma caixa. Não, mas está dando garantias financeiras para o São Paulo. Muito bacana porque traz mais credibilidade na hora da negociação. Muito obrigada por esse patrocínio. Agora deixa eu te perguntar como é que vai ser o seu final de semana, porque domingo tem clássico. Sim, São Paulo e Corinthians lá em Itaquera. São Paulo já vem com alguns desfalques de cara. Cueva tá na seleção, Rodrigo Caio também tá na seleção. Buffarini lesionado e o Thiago Mendes é dúvida. Pode ser que jogue, pode ser que não, porque sentiu o joelho. Do lado de lá não jogarão Rodriguinho, Fagner e Romero. Nessa última rodada, eles viraram líderes do campeonato, mas eu tenho uma notícia muito boa pra você, uma coisa sensacional. Você sabia que nós temos a melhor zaga do campeonato? Pois é, o São Paulo é a única zaga que só sofreu 2 gols nessas 6 rodadas até agora. Então, se eles vão líderes, nós vamos com a melhor zaga e promete ser um jogaço às 4 horas da tarde no domingo. Vamos acender nossas velhinhas, torcer com as nossas bandeiras. Meu coração já está a mil, porque clássico é clássico, ninguém sabe o que vai acontecer. Pois é, para você que joga Cartola e tá na nossa liga oficial, a nossa escalação estará lá no tópico fixo no spfc.net, porque também foi muito rápida essa rodada e não deu para gravar. Então, se você quiser participar, manda lá no tópico fixo a sua escalação também para participar com a gente. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal e manda suas perguntas no comentário, que segunda tem mais vídeo pra vocês. E espero que com um sorrisão no rosto de quem venceu um majestoso fora de casa. Um beijo pra vocês.